dia que eu fiz a maior confusão com a ex-esposa do meu marido, porque ela não aceitava andar no banco de trás do carro. Eles já eram divorciados há 3 anos quando a gente começou a se relacionar. Só que como eles tinham um filhinho que precisava fazer algumas terapias, o meu esposo sempre levava ele pra fazer. E como era caminho pro meu trabalho, eu sempre ia com eles. Aproximadamente uns 3, 4 meses depois que meu esposo começou a levar o filhinho lá na terapia, ela foi demitida, então ele acabava levando o menino e a esposa na terapia. E eu também, né? Porque eu pegava carona. Eu sempre fui muito tranquila com a relação deles dois, até porque eles têm um filho. E aí chegou, né, o primeiro dia que ela ia. Tava eu lá, sentada do lado do meu namorado. E aí entra o filho deles na porta de trás, como, né, sempre aconteceu. Chega ela. Olha, Débora, é porque eu não consigo sentar atrás. Tu poderia me dar licença? Foram essas as palavras que ela usou. E ao invés do meu esposo ficar a meu favor, ele falou: ai, Débora, é porque ela passa mal. Nossa, eu tinha esquecido disso. O dia que eu fiz a maior confusão com a ex-esposa do meu namorado, porque ela não aceitava ir no banco de trás do carro. Eu falei: ô, meu amor, não dá não, porque o banco da frente é da sua mulher e a mulher dele agora sou eu. E aí ela pegou e olhou pra ele, esperando que ele falasse alguma coisa. Ele simplesmente tirou o dele da reta. Aí ela: olhe, pra sua informação, esse carro aí também é meu e eu não vou andar atrás, eu vou andar na frente, você me dê licença? Aí ele se intrometeu e falou: esse carro não é seu. No divórcio, ela tinha ficado com a casa, né? Ele havia ficado apenas com o carro. Eu paguei não sei quantas parcelas desse carro. Esse carro aí também é meu, viu? Aí ele pegou, fez: fulana, pare de show, entre atrás. Você não sabe que ela é minha namorada? Se ela não quer sair daí, ela tem todo o direito, porque aí é o lugar dela. Aí ela: eu não vou me submeter de andar no meu próprio carro no banco de trás, não. Fulano, pode tirar essa mulher daí agora. Ela começou a dizer que o carro era dela, que o carro era do filho dela, que eles não tinham vendido o carro que era pra servir ao filho deles, mas que se eu ficasse com essa palhaçada, ela ia entrar na justiça pra vender o carro. No calor do momento, meu namorado falou algumas coisas que também não deveria ter falado. Ele deixou ela falando lá e foi embora. Não levou ele na terapia nesse dia. Depois, ele conversou comigo, disse que ela passava mal, né, se ia dar do banco de trás, mas que era uma escolha minha se eu queria sair do meu lugar ou não. Pronto, quando foi no outro dia, né, que ele fazia 3 vezes por semana terapia. Esse dia foi na segunda-feira. Quando foi na quarta-feira, né, que era segunda, quarta e sexta. Quando foi na quarta-feira, gente, ela entrou sem falar um pio. Ela não falou nada, ela só abriu a porta, entrou e sentou no banco de trás. Gente, o que ele falou com ela, eu não sei, só sei que resolveu. Segura esse perrengue. O que eu falo, gente, pra vocês não atenderem ninguém suspeito, pra não passar por isso que eu passei. Os atendimentos, gente, eu cuido da minha agenda, então eu que respondo, eu que fecho, né, os atendimentos. E nisso a cliente me chamou pra fazer o atendimento e ela só falou pra mim que queria uma maquiagem pra uma festa. E falou que seria domicílio. Só que disso que ela tava praticamente já fechando a maquiagem comigo, ela começou a fazer algumas perguntas meio suspeitas. Eu achei estranho, mas mesmo assim resolvi confiar. Aproveitei, como essa cliente queria penteado também, eu acabei indicando uma amiga minha pra tá indo fazer o penteado e eu fazer a maquiagem. E as perguntas estranhas, gente, começaram assim que praticamente ela foi me entregar o sinal pra reservar a vaga comigo. Ela fez uma pergunta que eu achei muito estranha, que nenhuma cliente tinha feito pra mim até então, né? Que era assim, ela fez assim: Gabi, a penteadista, ela é realmente uma penteadista? Eu, sério, não entendi o sentido da pergunta que ela fez, até questionei, mas ela meio que desconversou e foi pra outro assunto fazendo uma outra pergunta. A segunda pergunta foi se não tinha problema pela casa dela ser simples. Gente, por mim, né, já teve outras clientes que ficaram assim com um pouco de vergonha da casa, mas pra mim super tranquilo, pra mim não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu falei: não, meu amor, fica tranquila, questão da casa, eu preciso de uma tomada, né, pra eu conseguir colocar o meu ring light, mas tá tudo certo. Eram os sinais sendo passados e eu ali moscando. Como um dia normal na vida de uma maquiadora, eu saí pra atender essa minha cliente e cheguei lá na casa, ela era super, gente, de verdade, ela era muito educada, tava a família dela lá, na casa a família dela tava até fazendo um churrasco e ela ia pra uma festa, enfim, não sei que comemoração que era, não entrei muito a fundo, porque realmente quando a cliente acaba não falando essa parte, eu nem fiquei conversando muito assim, enfim, sabe, entrando em detalhes. Mas ok, atendi essa cliente, finalizei a maquiagem dela, a gente ficou a coisa mais linda. Ela me elogiou, gostou bastante da maquiagem e no final, como eu sempre faço, falei assim: ah, vamos tirar uma foto? E fui, tirei uma foto, fiz vídeo, enfim, como eu geralmente fazia, gente. E aí, foi um erro meu que eu nem avisei pra ela que seria pra colocar no meu portfólio da rede vizinha. Só que, gente, de verdade, pra mim, na minha cabeça, a pessoa já sabia, porque quando ela entrou no meu portfólio, tinha muitas clientes, né, porque ela me encontrou pela rede vizinha. E aí tinha várias fotos de clientes, então eu achei que na mente dela, ela sabia que eu ia postar, né, e eu fiz várias brincadeiras, pra mim tava tudo certo, mas foi um erro meu realmente não ter avisado, mas achei que ela sabia.
Ela me pagou normal, fui pra casa e, gente, passou mais ou menos uns 2, 3 dias, que é o tempo geralmente que eu posto a foto das clientes que eu já fiz. Eu postei a foto dessa cliente. E aí ela me seguia, tudo mais, que, como eu falei, ela me encontrou das redes sociais. Gente, quando eu postei a foto, essa mulher já me mandou, gente, foi tipo instantâneo. Eu postei a foto, tipo, passou 2 minutos no máximo, ela me manda uma mensagem falando pra mim apagar aquela foto urgente. Na hora que ela me mandou aquilo, gente, eu já respondi perguntando se tinha algum problema, o que tinha acontecido, né? Porque realmente eu não tinha me ligado. E ela falou assim: Gabriela, só apaga a foto que você postou, porque as pessoas não podem saber de mim. Eu com ponto de interrogação bem grande na minha testa, não perguntei nada, mas ela me falou. E aí, gente, assim que ela mandou a mensagem, ela falou pra mim assim: Gabriela, não posso deixar você postar essa foto porque as pessoas não podem saber que eu tô aqui. E eu... Aí ela complementou que eu tô aqui e não na cadeia. Entendi, agora tudo faz sentido. Eu não vou mentir que eu fiquei um pouco assustada da situação, porque realmente eu não esperava, ficou meio tipo assim, né, enfim, né, tipo, ok. Gente, na hora, eu simplesmente fui, corri, apaguei essa foto. Falei, não tem problema, fica tranquila que eu já apaguei. Mostrei pra ela, tirei print da tela do aplicativo, falei assim, ó, tá apagado, fica tranquilo, já apaguei até do meu celular, apaguei da minha vida, apaguei de tudo da minha vida, pode ficar tranquila. Obviamente, eu nem perguntei mais nada, gente, só simplesmente ela agradeceu, né, foi super bem educada ainda, agradeceu, e dali, gente, simplesmente eu não vi mais nada. Eu só sei que, gente, o medo de ser presa junto, olha, me rascou aqui pra mim. E aí, gente, de verdade, eu apaguei de tudo quanto é rede, apaguei de tudo no meu celular, tudo as imagens dela, realmente não quis mais nem saber, nem sei como é que tá essa pessoa hoje. Eu sei que eu realmente fiquei um pouco em choque pela situação que eu não esperava, né? Tipo, se eu não tivesse postado, então eu nem ia saber, gente. Minha consciência estaria de boa agora que eu nem saberia. Mas fica aí mais um perrengue de maquiador e mais uma forma também da gente também se precaver de ver também quem que é o nosso cliente. Não, enfim, ela era uma pessoa que fui super tranquilo no meu atendimento, vamos dizer assim, mas digo mais questão de segurança mesmo do maquiador, né? Sempre pode a gente ver quem que é, enfim, porque é uma segurança nossa, porque a gente não sabe em que casa que tá indo e tudo mais. Fica aí mais um perrengue de maquiador pra vocês. Perrengues de maquiador, check. O dia que a mãe da minha amiga ganhou o carro de um desconhecido. Quando a minha amiga era mais jovem, ela trabalhava em uma loja que de frente a essa loja tinha uma pracinha. E sempre depois do almoço, ela ia nessa praça e ela ficava sentada ali pra descansar. Um dia que ela tava sentada e um senhor passou com um bolo na mão, tropeçou em alguma coisa e caiu na frente dela. Foi super solista, tal, ajudar, e ela falou que ele começou a chorar. E ela perguntou o que tava acontecendo, que o bolo ela podia ir com ele até a loja pra comprar outro, tal. Ele falou pra ela que aquele bolo ele tava levando pro cemitério pra cantar parabéns pra esposa dele, que havia falecido. E ela ficou muito mexida, assim. Ela falou, mas não pode ser outro bolo? A gente não pode ir lá comprar? Ele falou que não dava tempo, porque ele sempre cantava parabéns pra essa esposa dele lá no cemitério em um único horário, todo ano. Ele falou que se ele fosse atrás do bolo, não era tempo dele chegar no horário. E a mãe da minha amiga ficou muito mexida com essa situação e ela sentiu no coração dela que ela tinha que ajudar. Falou pra ele, fica calmo, vou pegar meu carro, a gente vai até a loja e você vai cantar parabéns pra sua esposa no horário que você sempre canta. Onde que fica a loja? Ele falou, fica 2 quadras. Ela pegou o carro e eles foram. Disso nasceu até então uma amizade, mais da parte dele, porque ela falou que de 2 vezes na semana ele ia lá na pracinha e ele ficava procurando por ela. Eles não chegaram a se encontrar porque depois desse episódio com o bolo, logo em seguida ela saiu de férias. Chegou aí lá no trabalho dela pra procurar por ela pelo menos umas 3 vezes. E o pessoal achou estranho, né? E o pessoal avisou pra ela que um senhor assim tava indo atrás dela. E ela se ligou quem era. Aí minha filha teve uma tarde, ela ainda de férias, só que ela pegou essa tarde pra ir lá na pracinha e encontrar com esse senhor. E ela encontrou com ele. Começaram a conversar, tal. Ela falou que ele tinha muita necessidade de desabafar e que ele não sabia tanto da vida dela porque ele falava mais que ela. Agradeceu muito por ela ter ajudado ele no dia do bolo. Falou que a esposa, junto com os 2 filhos que ele tinha, faleceram num acidente de carro. Enfim, contou a história dele toda. A única coisa que ele sabia dela é que ela tava trabalhando ali naquela loja pra juntar dinheiro pra conseguir fazer a faculdade que ela tanto sonhava. Depois dessa conversa que eles tiveram, ele simplesmente sumiu. Ela ficou lá seus 4 meses e ele não tinha aparecido mais. Falou que ficava se questionando, tentou ir atrás pra saber o que tinha acontecido e ela não conseguia nenhum contato com ele. E aí ela seguiu a vida, só que ela falou que depois de um tempo apareceu um oficial de justiça lá no serviço dela. Ela tinha sido mencionada em um testamento de fulano de tal e que esse fulano, que no caso era o senhor, falou que só sabia o nome dela, sabia o sonho dela e sabia a loja que ela trabalhava. No testamento ele deixou um carro pra ela avaliado em 20 mil reais, que na época era muita grana,
e também uma cartinha. E nessa cartinha dizia que tinha ido se encontrar com a família dele, agradeceu ela pelas conversas, agradeceu ela por conta do episódio do bolo. Ele falou que ele tinha deixado o carro pra ajudar ela a realizar o sonho dela. Foi isso que ela fez, ela vendeu o carro pra pagar a faculdade, se formou em jornalismo e hoje ela simplesmente tem a própria revista dela. Demais, né? Os amigos do meu namorado fizeram uma festa surpresa pra ele e não me convidaram. Ei, fica aí que tem história nova. Eu sempre fui o tipo de pessoa muito caseira, sabe? Que gosta de programas mais tranquilos e tal. Não sou muito fã de estar em bar, festas, baladas e afins. Mas quando eu conheci meu namorado, ele gostava de frequentar esse tipo de ambiente junto com os amigos dele. Quando a gente se conheceu, nós começamos a ficar e tudo. E quando eu vi que eu tava criando um sentimento por ele, eu já pensei logo, esse relacionamento não vai dar certo. Porque ele gosta de festas e eu não gosto. Então as coisas vão se bater bem aí, sabe? Então quando eu comecei a perceber que eu tava criando sentimento por ele, eu cheguei pra ele e falei, olha, eu acho melhor a gente se afastar, porque eu tô criando sentimentos por você, nós somos pessoas completamente diferentes, a gente gosta de programas diferentes, isso não vai dar certo e tal. E ele chegou pra mim e falou que ele tava gostando muito de mim e que ele queria arriscar um relacionamento comigo. E eu falei pra ele que eu também queria muito, só que eu sabia que se não fosse hoje, mas amanhã a gente ia brigar por causa disso, porque ele gosta de festas e eu não gosto. Aí ele falou que ele queria mudar com relação a isso, que ele ia pra festas porque ele era desimpedido, porque ele ia com os amigos, ele ia atrás de achar pessoas pra ficar e tal, mas que como agora ele ia namorar, ele não sentia mais necessidade de ir pra essas festas. Que ele poderia ir, eu poderia acompanhar ele quando de repente, sei lá, fosse uma comemoração de algum amigo, aniversário, alguma coisa assim, e eu concordei e falei, bom, acho que a gente não perde nada tentando, né? E foi o que aconteceu. Ele parou de frequentar festas e tal. Eu cheguei aí com ele em uma festa uma vez que era pra comemorar o aniversário de um dos amigos dele. E como eu pensei, é uma data especial, é uma data diferente, não tem problema a gente ir. Só que eu nunca falei pra ele que eu ia proibir ele de fazer absolutamente nada. Tudo que ele parou de fazer, ele parou por conta própria. Então, com isso, a frequência em que ele viu os amigos dele foi diminuindo, porque os amigos dele gostavam desse tipo de coisa, mas ele, como não ia mais, a frequência que eles iam se vendo foi diminuindo. E várias vezes o meu namorado convidou pra sair com a gente pra jantar, pra ir num shopping, pra ir na casa dele e tal, mas eles nunca queriam, eles nunca iam, eles falavam que aquilo não era programa pra eles. Como eles não queriam ceder de um lado, o meu namorado não queria ceder do outro, acabou que eles foram se afastando com o tempo. Só que os amigos dele enxergaram aquilo como algo extremamente culpa minha, como se eu estivesse proibindo ele de ir pra festa, como se eu tivesse mudado ele, como se a culpa de tudo fosse minha, e eles criaram uma raiva de mim. Eu, pra ser bem sincera, não senti absolutamente nada por eles, tipo, se eles não queriam estar perto de mim, eu também não queria e tava tudo bem. Só que chegou o aniversário do meu namorado, e nós tínhamos combinado que nós iríamos sair pra jantar, eu, ele, a família dele e alguns amigos, porque os outros que ele tinha convidado, todos deram uma desculpa, ninguém queria ir e tal, então ele marcou só com outros amigos. Aí, qual era o combinado? Que ele iria me buscar em casa e nós iríamos pro restaurante. Só que um desses amigos dele, que disseram que não ia poder ir e tal, falou que era pra ele passar na casa dele pra pegar o presente de aniversário e tal, e ele falou assim, olha, eu só vou passar na casa do fulano pra pegar um presente que ele disse que tem pra mim e depois eu vou te buscar. Falei, beleza. Quando ele chegou na casa do amigo dele, eles simplesmente tinham montado toda uma festa surpresa pra ele, com a família, com os outros amigos, com todo mundo. Menos eu. Até as pessoas que a gente tinha marcado de ir no restaurante também estavam lá. Menos eu. Por quê? Não estava sabendo de absolutamente nada. Aí o meu namorado me ligou e falou assim, olha, fizeram uma festa surpresa pra mim aqui, tá todo mundo aqui, toda a minha família, todo mundo. Aí eu fiquei tipo... ok. Aí ele falou assim, por que você não tá aqui? Eu falei, porque eu não fui chamada, eu não sabia dessa festa. Parte 2. Aí meu namorado falou assim, como assim? Ninguém te avisou? Ninguém falou nada, tal? Eu falei, não, eu não tava sabendo de absolutamente nada. Aí ele foi perguntar pra mãe dele, né, pra família dele que tava lá. E a mãe dele falou que eles tinham sido convidados por esses amigos dele. Eles achavam que eles tinham me avisado. Já que tava todo mundo ali, eles pensavam que eu tinha sido avisada também. Aí o meu namorado me ligou e falou que era pra eu ir pra lá e tal, só que eu falei que eu não queria ir, porque eu ia me sentir extremamente desconfortável de tá lá, e que não era pra ele se preocupar comigo, que era pra ele aproveitar a festa que os amigos dele tinham feito e tal, porque se eu fosse pra lá, eu juro, eu até poderia ir pelo meu namorado, mas eu ia me sentir extremamente desconfortável de estar lá num ambiente onde a galera toda que organizou não queria a minha presença. Aí eu falei pra ele que tudo bem, que era pra ele aproveitar, que não tinha problema, que não era pra ele se preocupar comigo, que no outro dia a gente fazia um programa juntos. Ele ficou insistindo muito pra eu ir pra lá, mas eu acabei dizendo que não, e realmente, gente, eu não ia me sentir nada confortável.
Acabou que ele ficou por lá, eu tirei toda a minha roupa que eu tinha me vestido e fui dormir. Obviamente eu fiquei muito chateada porque tá certo, não gostam de mim, enfim, mas se fosse ao contrário, se fosse eu fazendo uma festa de aniversário pro meu namorado, por mais que eu não gostasse dos amigos dele, eu não ia deixar de chamar, porque eu sei que são pessoas importantes pra ele. E aquele dia era pra ser o dia dele. As nossas picuinhas pessoais tinham que ficar de lado, porque o importante era ele estar feliz naquele dia. Eu acabei ficando um pouquinho chateada, mas também não falei nada porque eu não queria estragar o momento dele. Meu namorado ficou por lá, aproveitou o aniversário dele e tal. Eu fiquei em casa. Quando foi no outro dia, ele foi lá comigo, a gente conversou, a gente saiu pra comemorar juntos dessa vez, né? Meu namorado me falou que no final da festa ele foi lá com esses amigos, agradeceu, tal, e perguntou por que eles não tinham me convidado. Eles simplesmente falaram que eu tinha esquecido, que não lembravam de mim. Meu namorado disse que agradeceu, mas que falou que foi uma atitude muito chata que eles tomaram de deixar de me convidar, já que eu era namorada dele, já que eu tinha combinado de sair com ele, e ele teve que me deixar, tipo, plantada e tal. Aí eles inventaram uma desculpinha lá e tal, mas meu namorado disse que percebeu que eles fizeram de propósito. Até hoje, gente, já tem, tipo, 6 meses que aconteceu essa situação. Até hoje os amigos dele ficam falando que eu afastei ele, que eu tirei ele deles, que eu não sei o que eu proíbo e tal. Eu, pra ser bem sincera, gente, eu não ligo nem um pouco. O meu namorado tenta enfiar na cabeça deles que foi uma decisão dele se afastar desse meio. E que ele não sentia falta de estar em festas, ele sentia falta dos amigos dele. Mas de estar em festas, essas coisas, ele não sentia falta. E que ele queria muito que os amigos dele viessem na casa dele, que eles marcassem um rolê mais tranquilo e tal, mas eles nunca queriam. Então acabou que eles se afastaram ainda mais. Até hoje eles ainda se falam, mandam mensagem e tal, mas não é a mesma coisa de antes. E o meu namorado veio falando que eles vivem mandando indireta, vivem falando as coisas e tal, mas que ele já convidou pra fazer outro tipo de coisa. Se eles não querem, o problema é deles. Mas enfim, essa é a minha história. E foi isso.